Eu assisti o especial de comédia The Unstoppable do Dave Chappelle, que acabou de ser lançado pela Netflix, e eu resolvi fazer um vídeo pro canal para falar sobre a figura do Dave Chappelle. Esse vídeo não vai ser um react porque a Netflix iria derrubar o vídeo, mas eu vou fazer um vídeo falando o que eu achei do show e falando sobre essa figura complexa que é o comediante Dave Chappelle. E aí eu vou mostrando umas imagenzinhas aqui para ilustrar. Para quem não sabe, o Dave Chappelle é considerado por muitos como o maior comediante de stand-up da atualidade. E uma das provas disso é que saiu na revista Billboard esse ano uma lista dos 25 maiores comediantes de stand-up do século 21. E numa lista com comediantes como Adam Sandler, Jerry Seinfeld, Chris Rock, Louis C.K., Bill Burr, Sarah Silverman, Kevin Hart, Robin Williams, ainda assim o número 1 da lista é Dave Chappelle. E apesar de ter se envolvido em diversas polêmicas ao longo dos anos, ele é hoje provavelmente o comediante mais assistido e mais comentado do mundo inteiro. Então eu vou falar sobre ele. Vou falar das polêmicas, vou falar do especial novo, mas vou começar traçando uma linha do tempo de como surgiu a figura de Dave Chappelle. Ele começou a fazer stand-up no final da década de 80 na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Ele sempre descreve esse momento como um momento que a cidade de Washington estava tomada por cracolândias. A epidemia do crack assolava aquela cidade. Nesse contexto, Dave Chappelle era um jovem negro que estava vivendo numa sociedade em que a ascensão social para o jovem negro era muito difícil. Nesse período da juventude, o Chappelle conta em entrevistas que ele viu na capa da revista Time a figura de um comediante que inspirou ele a iniciar sua carreira de stand-up. A capa era essa daqui e o comediante era o Bill Cosby. Isso foi uma faísca inicial para o Dave Chappelle e procurar fazer stand-up nos palcos. No final da década de 80, o stand-up já estava bem difundido na sociedade dos Estados Unidos, tinha comedy clubs pelo país inteiro, inclusive vários comediantes já estavam deixando o mundo do stand-up para se tornarem grandes estrelas de cinema, como por exemplo Eddie Murphy, Steve Martin. O stand-up feito nos comedy clubs acabava servindo como uma vitrine para novos talentos, para talvez chegarem nesse patamar também. E um desses novos talentos que brilhou na década de 90 foi o Dave Chappelle. Tanto que ele foi convidado pelo Eddie Murphy para fazer em 96 um filme fazendo uma ponta, em que ele fazia stand-up aloprando o professor aloprado. Ele se destacou muito na década de 90, aparecendo em vários talk shows de TV, fazendo stand-up. No ano de 2000, ele lançou um especial de comédia pela HBO, que é, na minha opinião, o melhor especial de comédia dele até hoje, que se chama Killing Them Softly. Nesse especial, na minha opinião, o Dave Chappelle deixa bem marcado o estilo dele, que é um cara muito inteligente, com observações sagazes, mas com uma fala informal. O jeito que ele usa a linguagem coloquial e as gírias faz com que ele consiga tratar de assuntos profundos como os conflitos raciais dos Estados Unidos, mas de uma forma leve e engraçada, sem tirar o conteúdo crítico das piadas, sabe? Um pouco desse legado do Richard Pryor, que é entender que a questão racial é a questão central dos Estados Unidos. E aí ali por 2004, 2005, o Chappelle estreou na Comedy Central dos Estados Unidos, um dos principais programas de sketch da história da comédia mundial, que é um programa que levava o seu nome, Chappelle Show. Durou só 2 temporadas, mas foi extremamente marcante. Vários programas que surgiram depois no Comedy Central, como de comediantes como a Amy Schumer e o Jordan Peele, o diretor do filme Corra, eles tinham programas que eram muito parecidos com o estilo de sketches do Dave Chappelle. Então o Chappelle influenciou gerações de comediantes. Muitas das sketches do Dave Chappelle enfrentavam de frente a ideologia da supremacia branca que reside nos Estados Unidos, como por exemplo a clássica sketch do Clayton Rigby, que era o primeiro negro supremacista branco dos Estados Unidos. Tipo, era um cara negro, só que ele era cego e aí ele acreditava que ele era branco. E aí ele era supremacista branco, mesmo sendo negro. Esse programa de sketch fez muito sucesso, só que aí veio a primeira grande controvérsia da carreira do Dave Chappelle. Depois de 2 temporadas de sucesso no Comedy Central, ele foi oferecido um contrato de 50 milhões de dólares para assinar para a 3ª temporada. E ele não assinou o contrato e simplesmente sumiu por cerca de 10 anos. Eu não parei para pesquisar exatamente nada disso que eu tô falando, porque eu sei tudo isso de cabeça, mas vocês podem pesquisar que é tudo verdade, tá? O Chappelle teve uma crise existencial que fez ele querer se afastar dos holofotes, e ele ficou viajando pela África, depois foi para Inglaterra, ficou um tempo em Londres, e ele aparecia de surpresa em alguns comedy clubs, fazia um show aqui e ali, mas era tudo de repente, assim, um mistério. Cadê o Chappelle? Por onde anda Dave Chappelle? Sabe? Que nem a gente tem essa parada com o Belchior. Depois, em entrevistas explicando o que aconteceu, o Dave Chappelle nunca deixou exatamente claro, mas em uma entrevista com o David Letterman,
também no Netflix, ele contou que uma das coisas que fez ele desejar sair de lá e não assinar o contrato com a Comedy Central para uma terceira temporada do Chappelle Show foi ele sentir que em algum momento ele estava cruzando a linha do protesto em relação às piadas de racismo, e aquele protesto em algum momento começava a se transformar num racismo recreativo que fazia a plateia de gente branca dar risada dele e não com ele. Ele sentiu que numa dessas sketches que ele estava imitando o personagem Jim Crow, que representava os brancos caçoando da cultura negra, ele acabou causando o que ele chamou de o riso errado, em inglês the wrong kind of laugh. Isso explica em parte, mas não é o único fator. A verdade é que tiveram vários fatores que provavelmente fizeram Dave Chappelle desistir de continuar fazendo o Chappelle Show, mas até hoje esse é um assunto meio misterioso, é uma controvérsia atual. Ele evita falar muito sobre o porquê dos detalhes de ele ter largado o show e sumido. Ele realmente achou que ele não ia voltar para os holofotes nunca mais, que ele talvez fosse morrer pobre e esquecido por aí. O que fez Dave Chappelle recusar um contrato multimilionário e não renovar com um programa de sketches que estava fazendo muito sucesso? Ninguém sabe direito explicar todos os motivos, mas isso foi uma das causas que fizeram com que a volta dele fosse tão impactante. É tipo uma banda que você gostava muito e se desfez de repente voltar do nada com novos hits, sabe? Nesse tempo que ele ficou sumido pela África, pela Inglaterra, quando ele voltava a fazer stand-up nos palcos, ele aparecia de surpresa num comedy club e começava a testar piada por umas 3 horas seguidas. Era um hábito muito comum, inclusive tem vídeos disso no YouTube. O Chappelle entrando num lugar pequeno com um monte de gente que não esperava que ele fosse entrar e começasse a falar por 3 horas, testando piadas, com um estilo de comédia um pouco diferente daquele estilo clássico com piadas rápidas, setup punch, setup punch. De repente ele começava a parecer mais reflexivo, mais introspectivo, envolver histórias de vida dele ou histórias que ele leu e colocar piada no meio disso, com certas lições de vida. E o estilo começa a se tornar uma comédia um pouco mais complexa, em que não são várias piadas curtas, mas várias ideias conectadas uma com a outra, com linhas de raciocínio não lineares e callbacks fortes, punchlines muito marcantes. Se antes ele tinha um estilo mais clássico parecido com o do Richard Pryor, de repente ele começou a fazer uma transição para um estilo mais autêntico, talvez não tão engraçado e hilário como ele era no final dos anos 90, mas definitivamente mais maduro, mais perspicaz. Ele seguia um conselho que o Bill Cosby dava, que era: você não precisa necessariamente ser engraçado por todo o tempo do show, mas você precisa ser interessante. E nisso o Dave Chappelle conseguiu se tornar muito bom em fazer storytellings de histórias muito interessantes, com algumas piadas boas no meio, mas parece que a história era mais importante do que as piadas em si. 2017 foi o ano que a Netflix decidiu lançar de surpresa 2 especiais de uma vez do Dave Chappelle. De repente foi um retorno triunfal de uma lenda esquecida, sabe? Aí, tô suando pra caralho porque tá simplesmente fazendo o dia mais quente do ano em São Paulo. A verdade é que no Brasil inteiro tá um fogo que só o cu do diabo. Mas prosseguindo, depois do Dave Chappelle ter deixado os holofotes achando que ele ia morrer esquecido, ele de repente retorna de uma maneira maior do que ele era antes. Ele chegou naquela etapa que poucos comediantes de stand-up chegam na vida, que é deixar de fazer show em teatros para começar a fazer show em arenas. Shows para 20 mil pessoas em cidades pelo mundo inteiro. No entanto, teve uma polêmica que acabou marcando negativamente esse retorno do Dave Chappelle ao centro das atenções, que foram as suas piadas sobre a comunidade trans. Ele fez algumas piadas consideradas por muito transfóbicas em alguns dos especiais, só que teve um específico, um especial chamado Closer, que ele faz a polêmica afirmação de que ele concorda com a J.K. Rowling. Não é só a autora dos livros do Harry Potter, como é uma transfóbica autodeclarada. Para quem não conhece, ela é como se fosse o Lucas Pavanato bilionária. Ela encabeça várias leis no Reino Unido que atacam os direitos da comunidade trans. Porque ela tem uma visão de mundo de que a mulher trans não passou pela mesma opressão da mulher cis, então elas não podem ser consideradas mulheres na mesma categoria e blá blá blá. E o Dave Chappelle acabou falando que concordava com essa visão de mundo dela. E isso causou uma grande revolta na comunidade trans, que fez pressão para a Netflix tirar esse especial do Dave Chappelle do ar. E o Dave Chappelle começou a viver esse conflito na vida dele. Na rua as pessoas paravam ele e diziam: cara, você tá fazendo um conteúdo preconceituoso, tal. E ali ele terminou de uma maneira que eu considerei madura, dizendo: essa é a última vez que eu vou falar desse assunto. E eu pensei, beleza, ele vai seguir em frente. O problema é que essa polêmica marcou tanto a vida do Chappelle que ele começou a falar da comunidade trans em todos os outros shows depois.
quebrando a promessa dele de que ele não ia mais falar do assunto. Então ele fica sempre numa provocação, numa cutucação. E isso num contexto em que o governo Trump está retirando os direitos da comunidade trans, acaba sendo você bater numa comunidade que já está vulnerável. Inclusive, comediantes da comunidade LGBT se posicionaram publicamente contra o Dave Chappelle nesse caso. Um exemplo é o comediante Jerrod Carmichael. Outro exemplo é a comediante Hannah Gadsby, mas tiveram outros também. E nesse momento, simplesmente eu achei que o Dave Chappelle ia se transformar num tiozão que só reclama de mimimi, fala de lacração e cultura woke. Mas nesse especial lançado de surpresa em 2025, The Unstoppable, o Dave Chappelle mostrou que ele é uma figura mais complexa do que isso. Ele se tornou relevante no mundo da comédia por tratar de frente e sem filtros assuntos pesados como racismo, violência policial, pobreza. E nesse especial de 2025 especificamente, ele começa e termina o show fazendo uma crítica contundente a Israel. Criticou inclusive nominalmente um comediante famoso nos Estados Unidos, que é o Bill Maher, que apoia abertamente o regime sionista. A primeira parte desse especial do Chappelle tem um estilo mais clássico, mais conhecido do Chappelle, que são histórias com setups longos, mas punchlines muito fortes e muito marcantes e muito interessantes. Na segunda metade, ele transiciona para um estilo com muito mais pausas. Ele ainda está contando histórias interessantes, com algumas punchlines, só que ele faz mais pausa para fumar o cigarro dele, ele dá um maior tom de drama para aquele ambiente, ele muda a iluminação para deixar mais intimista. Faz uma piadinha aqui ou ali, mas se torna aquele momento em que o Chappelle parece mais um filósofo sábio e engraçado do que necessariamente um cara que tá procurando risadas a todo momento, sabe? Que é mais parecido com esse estilo pós-volta, né? Depois que ele ficou desaparecido por esses 10 anos, quando ele voltou desse sumiço, esse estilo mais introspectivo e reflexivo é mais ou menos o que o Chappelle é hoje, sabe? O estilo dele hoje é autêntico, é provocador e traz insights interessantes também. Mas ainda assim eu não diria que o Dave Chappelle é alguém de esquerda. Na maioria dos assuntos ele tem um pensamento progressista. Nesse show inclusive ele se posiciona em apoio ao Bernie Sanders. Inclusive chega um momento do show que ele fala que esse momento da história que eles estão vivendo causa nele um sentimento estranho, e que ele se solidariza pelas pessoas que também estão sentindo esse tempo, essa época como uma época muito esquisita, que traz sentimentos muito ruins. E ele nunca usa a palavra fascismo, ele nunca chega a usar o vocabulário fascismo, mas me parece que é exatamente isso que ele está descrevendo. Tem um comediante, Marc Maron, que ele sim já usa a palavra fascismo para descrever o regime do Trump. E na minha opinião, o Marc Maron lançou o melhor especial de comédia de 2025, que tá lá na HBO. Quem se interessar, eu indico demais. Mas o Chappelle, ele descreve o fascismo, mas nunca nomeia o fascismo de frente, sabe? Nesse show, por exemplo, ele critica o Charlie Kirk, mas ele critica meio que levemente, sem tentar ofender demais os fãs do Charlie Kirk, sabe? Aliás, a melhor piada desse show pra mim foi o Martin Luther King imitando o Charlie Kirk. Quem assistir depois me conta lá se você gostou. Tem várias piadas boas nesse especial, e ninguém pode negar a maturidade do Dave Chappelle no quesito escrita de comédia. Apesar de ter algumas piadas sobre comunidade trans, que aí eu fico, nossa, que preguiça, ainda não superou isso. Então esse especial tem várias piadas boas, mas pra mim não chega no mesmo nível dos melhores especiais de comédia do Dave Chappelle. Pra mim, o melhor continua sendo Killing Them Softly, do ano de 2000, que mostra um estilo muito clássico do Dave Chappelle, em que ele tratava de assuntos raciais de uma maneira extremamente engraçada, de uma maneira extremamente crítica. E o melhor especial dessa nova leva de especiais da Netflix, do Dave Chappelle, depois do retorno dele, na minha opinião, é o especial Equanimidade. Ele termina com uma piada histórica, antológica, muito marcante, que todo comediante que se preze tem de cabeça. E além disso, ele não fez nenhuma piada broxante sobre trans, então não precisava ficar, lá vem o tiozão. Mas é isso, se você gostou desse formato, comenta aí pra eu saber se eu devo fazer mais ou não. Eu não vou dar um salve pra galera que contribuiu na chave Pix do canal nos últimos dias, porque eu vou deixar isso pro próximo react. Mas se você puder contribuir nesse final de mês, a contribuição de vocês me ajuda muito, porque vocês sabem, né? Eu não sou CLT, sou PJ, então a tristeza do PJ é não ter 13º salário. Mas vocês são muito foda e sempre me ajudam quando eu preciso. Então, se puder contribuir, a chave Pix do canal tá aqui. Qualquer contribuição é bem-vinda. Se aparecer a opção de hypar aí embaixo, de vez em quando não aparece, mas se aparecer o hypar aí, clica porque ajuda no alcance do vídeo, demorou? Se você assistiu esse vídeo até o final, me responde aí nos comentários se você já conhecia o Dave Chappelle ou não. Em breve eu vou lançar um react novo pra vocês, demorou? É nóis!